pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Teletime em Destaque, o nosso programa em que a gente bate papo sobre temas relevantes do mercado de telecomunicações. E hoje, na verdade, a gente vai falar sobre um tema que diz respeito ao mercado de telecomunicações, de conectividade de uma maneira geral, mas também sobre educação. Quem acompanha a Teletime, quem acompanha os nossos eventos, sabe que há alguns anos já a Teletime está acompanhando muito de perto o mercado de educação conectada, os desafios de políticas públicas de educação conectada, especialmente nessa semana que a gente grava esse nosso episódio, comemora-se um ano da Estratégia Nacional de Educação Conectada, uma política pública que foi estabelecida em 2023, com o propósito justamente de tentar dar um direcionamento para as múltiplas iniciativas e para as várias iniciativas que já existiam com relação à conectividade em escolas, a programas de letramento digital, a programas de capacitação de educadores, enfim, tudo aquilo que diz respeito a esse universo de educação conectada. E uma grande parceira nossa, desde o começo dessa nossa cobertura, tem sido a Mega Edu, uma entidade da sociedade civil que faz o acompanhamento, ajuda muito a fazer o mapeamento dos problemas e dos desafios, traz propostas e ideias de políticas públicas. E aí, para conversar com a gente, temos aqui conosco a Liana Figueiredo, que é diretora de políticas públicas da Mega Edu. Liana, super obrigado por essa parceria de sempre e pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre esse tema. Boa tarde, Samuel e as pessoas que acompanham. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar dos avanços da conectividade de escolas, especialmente da ENEC, que faz aniversário essa semana. Pois é, dá para a gente dizer que a ENEC ela meio que culminou, né, uma discussão, um trabalho que já vinha sendo feito pela sociedade civil, por diferentes atores, seja do setor empresarial, seja do setor público, no sentido de tentar fazer com que a educação conectada seja uma realidade no Brasil. Mas vocês, mais do que ninguém, levantaram essa bandeira, né, desde o primeiro momento, e dá para a gente dizer que contribuíram muito para o desenvolvimento dessa estratégia. Agora, acho que seria legal para a gente contextualizar um pouco e trazer algumas informações para os nossos espectadores aqui, para os nossos leitores, o que é efetivamente a ENEC, em que contexto que ela surgiu, né, para a gente poder botar todo mundo aí no mesmo padrão de conhecimento. Ótimo. A ENEC, eu acho que vale voltar um passo atrás, talvez, e falar um pouco desse período da pandemia, bem rapidamente, porque eu acho que a conectividade de escolas públicas, acho que já era um marcador muito relevante da desigualdade social. E aí a pandemia vem, eu acho que alarga essa evidência. Então, nessa época da pandemia, entre 20, 21, 22, muitas políticas passaram a existir, ou muitos recursos foram investidos nessa agenda. Eu acho que antes já existiam recursos e políticas como o PBLE, como a própria PIEC, como o Wi-Fi Brasil Terrestre, essas políticas já existiam, mas aconteciam de forma descoordenada. E aí, a partir de 2020, existe a aprovação da lei do FUST, né? Já existia uma lei, mas teve uma alteração em 2020. Em 2021, acontece o leilão do 5G. Então, só lembrando um pouco das políticas que, ao mesmo tempo, tomaram parte ao longo desse processo de entendimento de que era uma pauta, de fato, muito relevante e importante para a sequência pós-pandêmica ou até durante a pandemia. E, além do leilão do 5G, teve a política emergencial para a conectividade de estudantes e professores, que era a Lei 14.172, à época, que transferia aos caixas estaduais cerca de 3,5 bilhões de reais. Então, eram todas essas políticas em um curto período, entre um ano e meio, no máximo, que passavam a existir para além das políticas que já estavam acontecendo naquele momento, de forma também sem coordenação. Então, a ENEC, eu acho que ela passa a existir muito num lugar de olhar para as políticas que existiam e aproveitar as políticas que passam a existir, os recursos que passam a compor essa agenda, de forma mais coordenada, não só da perspectiva de recursos alocados, mas também do que seriam os escopos dessas políticas, como que eles poderiam existir de forma mais eficiente, no sentido do gasto do recurso público, evitar alocação duplicada de recursos, e também, acho que da perspectiva do ritmo que teria a execução dessas políticas. Então, a ENEC existe, ela passa a existir nesse sentido,
e aí a ENEC reúne todos os atores envolvidos nessa agenda para que se enxerguem e para que combinem esse jogo. Então, por meio da ENEC foi criado esse comitê executivo, onde sentam todos os ministérios, além também do BNDES, da RNP, da própria Telebrás, então de vários agentes, para além da própria administração direta, para poderem se enxergar e combinar bem esse jogo. Esse trabalho de unificar, não vou dizer que foi uma unificação, mas foi uma coordenação unificada, né, das múltiplas iniciativas, como você colocou, de educação conectada, ele tem um tempo de amadurecimento, tem um tempo de ajuste, até todo mundo entender como a banda toca, como é que funcionam os processos, algumas políticas precisaram ser padronizadas, né, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente teve toda a questão de discussão de quais seriam os parâmetros mínimos de conectividade relevante para a escola, conectividade significativa de uma maneira geral, a gente teve uma discussão sobre tecnologias que poderiam ser utilizadas e tudo mais, o trabalho do mapeamento que já estava sendo feito, mas, de qualquer maneira, durante esse período de um ano, eu acho que a gente já pode dizer que hoje as políticas começam a fluir, ainda não estão, talvez, completamente implementadas, né, mas dá para dizer que já dá para olhar para um horizonte factível em termos de cronograma. Como é que você avalia isso entre o estágio que elas estavam antes da ENEC surgir e do momento agora que elas estão já com essa coordenação única? Para nós, Samuel, foi bastante visível. Acho que assim fica bem claro esse marco. E eu acho que é tão importante o balanço da ENEC, por conta disso. Então, acho que exemplos bem claros disso. A PIEC, por exemplo, é uma política que já era implementada, já existia. Então, vou citar exemplos de políticas que já existiam, como que mudaram, e as políticas novas também, como elas passam a já serem executadas de forma mais alinhada. Então, a PIEC, como eu dizia, é uma política que já existe desde 2017 e repassava recursos, ou a portaria era publicada sempre ou em dezembro do ano corrente, para já ser repassado o recurso, muitas vezes o recurso era só repassado no ano seguinte. Então, esse ano, por exemplo, a gente já vê portaria publicada em junho. Então, assim, eles conseguiram, de fato, antecipar bastante o início da execução dessa política, que é anual. Além disso, a própria EASSE, que é a entidade criada para executar os recursos de contrapartida do leilão do 5G, da faixa dos 2,6 GHz, a EASSE, ela tinha, em 2022, executado um piloto que foi terminado apenas em 2023, mas era um piloto de 177 escolas. Então, acho que teve esse primeiro ciclo um pouco lento, no sentido de aprender a política e também de precisar dessa coordenação com demais políticas. Então, agora a gente já vê a ENEC, agora em 2024, tendo publicado tomadas de preço, RFPs, para cerca de mais de 5.000 escolas. Além da chamada, já estão contratadas essas operadoras e empresas que vão colocar fibra ótica e também rede interna nessas escolas, então essas contratações já saíram, e agora já tem uma nova chamada na rua para cerca de 10.000 escolas. Então, a gente percebe um ritmo. Além disso, eu acho que vale muito também destacar a atuação dos estados e municípios nesse sentido, porque antes não tinham muita visibilidade, capacidade de definir o que contratar, porque não tinham esse parâmetro unificado. Então, a ENEC teve um papel super importante também em trazer uma parametrização e uniformização desses parâmetros, para que também, além das políticas públicas federais que estão sendo implementadas lá, que as próprias redes e escolas pudessem tomar frente do seu papel de forma alinhada às demais políticas. Interessante, foi aquele trabalho de mapeamento que vocês, inclusive, contribuíram, né, para esse esforço, que juntava as informações de TIC Educação, juntava as informações do censo educacional, informações, acho que o BID também contribuiu com algumas informações, e com o levantamento que vocês fizeram, né, quer dizer, isso tudo foi feito no âmbito da EASSE, né, do GAP, na verdade, né, do grupo coordenador, e hoje a gente tem esse mapeamento mais ou menos seguro para todas as políticas, né? Acho que é disso que você está falando, né? Sim, também. Acho que esse mapeamento ele foi muito importante na época que foi identificado que era um problema grande, mas ninguém sabia o tamanho. Então, acho que esse mapeamento ele foi feito lá em 2021 e segue sendo atualizado
e a gente contribui bastante para essa atualização junto com as demais políticas e ao governo federal. Agora, você também mencionou quando você lembrou quais eram as políticas que estavam dispersas, a Lei 14.172, que colocou aqueles 3,5 bilhões na mão dos estados, e aí eu lembro que teve uma confusão, né? Confusão não, mas assim, um assodamento na época de começar a distribuir chip de celular para alunos e para educadores como uma política de conectividade. E aí, num determinado momento, você falou, não, peraí, isso aqui talvez não seja mais adequado, considerando que a pandemia já passou e que agora a gente tem outras prioridades. Mas, de qualquer maneira, uma parte do dinheiro já acabou sendo licitado e aplicado, mas tem ainda muito dinheiro em caixa ali das prefeituras e dos estados, né? Como é que está esse processo agora de distribuição desses recursos e aplicação desses recursos? Na verdade, o recurso foi repassado apenas uma vez, quando a lei foi aprovada lá em 2021. E agora o que aconteceu no ano passado foi uma alteração dessa lei, exatamente abrindo a possibilidade de que as redes estaduais alocassem esse recurso para além de contratação de conectividade móvel e tablets para estudantes e professores, que também pudesse conectar escolas, levando tanto acesso quanto também infra interna. Então, essa alteração foi, se eu não me engano, a Lei 14.640, em meados do ano passado. Então, os recursos já estavam em caixa. O que mudou é que as redes puderam apresentar no início desse ano um novo plano de trabalho, com essa possibilidade de conectar também escolas. E, de fato, acho que todas as redes que ainda não haviam gasto esse recurso apresentaram novos planos, e é massivo, praticamente todas as redes, considerando que tinha muito recurso em caixa ainda, mais de 80%. Então, agora as redes estão aplicando, né, executando esse recurso de forma mais segura e também, acho que mais efetiva, né, considerando que agora conectam escolas e numa lógica de efetividade mais perene, inclusive, né, de continuidade da política, mais do que só a possibilidade de conexão móvel. Me parece que uma coisa também interessante que a ENEC trouxe é que foi uma divisão de tarefas, assim, né? Porque até então a gente tinha várias iniciativas, mas todas elas tinham focos assim meio dispersos. Então, no caso da IASSE, né, que você mencionou, né, a primeira proposta do GAP era fazer a conectividade ponta a ponta, desde da fibra ótica ou do satélite, o que fosse necessário ali para a escola, passando por toda a parte de estrutura, de rede interna, não sei o quê, e chegando até os dispositivos e o conteúdo que seria oferecido na ponta. E como você tem diferentes políticas públicas para dispositivos, para computadores, para capacitação e tudo mais, a ENEC deu essa compartimentalizada, vamos dizer assim, né? Como é que hoje você avalia essa divisão de tarefas? Quem está cuidando do quê? Quem cuida da conectividade da escola, quem cuida do Wi-Fi, quem cuida do computador, quem cuida do conteúdo? Como é que ficou essa divisão depois de um ano? É muito importante essa atuação da ENEC nesse sentido. A EASSE hoje ficou com a parte de infra da conectividade mais difícil, considerando a flexibilidade de execução que eles têm, orçamentária e também de alocação de esforço. Então, a EASSE hoje fica com cerca de 40 mil escolas que estavam consideradas sem acesso à internet. E aí eles são responsáveis tanto por levar energia elétrica num esforço complementar ao Ministério de Minas e Energia, com políticas que também estão sendo implementadas. Além de energia elétrica, a parte de acesso terrestre ou satelital, então acesso que for possível na região. Além disso, infra interna e para por aí. Então, a EASSE hoje ficou com esse pedaço do desafio para executar esse cerca de 3,1 bi de contrapartida do leilão do 5G. Aí, junto com a EASSE, no desafio dessas escolas sem acesso, está o FUST, na sua modalidade. O FUST tem 3 modalidades, né? Não vou entrar tanto no detalhe técnico, mas aí, junto com a EASSE, né, de forma complementar à EASSE, está o FUST na parte de reembolsável, que é a parte de créditos. Uhum. E aí tem esse outro grupo de 98 mil escolas, identificadas como já com acesso, mas que ainda tem um desafio grande na parte de infraestrutura interna. Uhum. Então, para levar Wi-Fi, especialmente. E aí, para esse outro grupo, estão especialmente FUST não reembolsável orçamentário,
FUST, renúncia fiscal, que inclusive tem uma notícia ótima que saiu essa semana, posso comentar. E além da renúncia fiscal, grande parte dos recursos da 14172, que já estão nas redes, e, eventualmente, PIEC, mas de forma mais residual. A parte de computadores está bastante com 14172 também, que é um recurso maior, então, para além da parte de Wi-Fi, também a parte de dispositivos. A parte de dispositivos não está resolvida, considerando os recursos disponíveis. Então, naturalmente, é onde vai precisar de mais recurso, é onde a gente percebe que ainda não está coberto, mas a gente também entende que tem bastante recurso para ser executado. Então, existe essa preocupação, mas de forma ocupada e proativa e produtiva, de que os recursos alocados sejam bem executados e que os recursos que faltem para dispositivo, especialmente, sejam sendo percebidos e sendo cobertos ao longo do período, enquanto a indústria é resolvida. No início da ENEC, a gente fez uma conta, inclusive isso aí, foi uma conta que começou a surgir no evento de educação conectada, que a Teletime faz em parceria com a Mega Edu, e naquela época dava uma conta em torno de 7 bilhões, acho que 6 bilhões e meio, não lembro exatamente quanto é que era, né? Esse recurso que foi desenhado no início ali da ENEC, ele é suficiente para suprir as necessidades ou ele vai precisar ser complementado em algum momento? E aí a outra pergunta é, como é que você continua isso? Porque uma hora acaba esse recurso, acaba o dinheiro da 14172, acaba o dinheiro da EASE e do GAP, o FUST é mais ou menos contínuo, porque todo ano está entrando ali, e a PIEC também me parece que é mais ou menos contínua, a depender aí do orçamento da União, né? Então, como é que fica essa questão do ajuste das necessidades para o recurso existente e para o que vai ser preciso para o futuro? É muito difícil, Samuel, acho que todos os cálculos que foram feitos foram bem feitos, né, com relação aos recursos que seriam necessários, mas, obviamente, que não existia um site survey, né, não tinha uma noção exata do que era o tamanho do problema. Então, acho que foram feitas muitas proxies e muitos estudos, o que acho que ajudou a chegar numa maturidade de mais ou menos o quanto era necessário. Agora, muito importante é que a política não fique esperando para ser executada até ter a vírgula, né? Então, assim, precisa de quanto exatamente? Então, como existe recursos em caixa e existe uma boa política desenhada, ao passo que as políticas são executadas, é que a gente vai, de fato, descobrindo e percebendo se os recursos previstos serão ou não suficientes. Então, agora existe um exercício importantíssimo ao longo, né, da execução das políticas para perceber e para ajustar um pouco esse termômetro. A princípio, a gente já sabe que a parte de dispositivos não está coberta, então, de fato, vai ser importante um reforço orçamentário, e aí é isso, acho que pensar criativamente de onde poderia haver esse recurso, pensar em eventuais parcerias com o privado nesse sentido, e aí compor esse recurso de alguma forma. Mas para os demais investimentos e desafios, né, para cobrir os demais desafios, a princípio, o recurso está bem calculado, provavelmente com alguma necessidade de ajuste, mas que eu acho que vai sendo percebida ao longo do caminho. Eu também chamo a atenção para o fato de que, você enumerou, né, no caso da EASE, foram algumas ondas já de contratações que surgiram, definições dos grupos, né, de escolas que vão ser priorizadas ou não, mas a gente ainda está efetivamente na fase de contratação, a gente não tem ainda a implementação, a conexão dessas escolas acontecendo. E o prazo que foi definido pela ENEC era conseguir tampar essa lacuna aí, esse gap digital, até o final de 2026, se não me engano, né? Esse é o prazo aí para conseguir colocar todas as escolas públicas conectadas. Será que vai dar tempo? Acho que a gente vai poder ter essa resposta mais segura no balanço de 2 anos da ENEC. Porque eu acho que essas contratações que foram fechadas, eu acho que o trabalho já começou, né? Assim, já está numa etapa de execução, não só mais de contratação. Mas esse primeiro ciclo do ritmo que eles vão conseguir assumir executivamente, acho que é algo que a gente vai acompanhar agora, nos próximos 4 meses, principalmente, para entender se eles estão conseguindo cumprir os prazos propostos.
Então, acho que agora eu sou uma otimista incorrigível. E aí, acho que nesse caso, não sou uma otimista com base em nada. Eu acho que, de fato, tem muita coisa acontecendo. Obviamente que o desafio é imenso. Então, acho que agora é acompanhar no par e passo. A Megedu, especificamente, faz o seu papel de se colocar muito à disposição, acho que de todas as políticas, do MEC, com quem a gente tem uma parceria formal, mas também a gente abrir o diálogo com todas as frentes para entender como a gente pode se fazer útil, tanto no monitoramento, ajudar a entender aonde está indo mais rápido e por quê, e aí trazer um pouco desse conhecimento para outras políticas, ajudar nas redes estaduais e municipais, com quem a gente também tem parcerias formalizadas, para entendendo que esse não é um desafio apenas federal. A gente tem muita coisa na ponta que tem que acontecer e essa informação também tem que chegar lá. Então, hoje, acho que não dá para saber, mas eu acho que tem bastante coisa encaminhada, mas eu acho uma excelente pergunta para ir sendo respondida no mês a mês, no sentido de garantir ritmo na execução. Esse é um ponto que você trouxe também, que eu acho que é fundamental, que é o seguinte, não é um trabalho, a estrutura da educação brasileira, da educação pública brasileira, ela é essencialmente descentralizada nas pontas, né, nos estados e municípios, ainda que o governo federal tenha um papel importante do ponto de vista orçamentário. E governos estaduais e municipais têm prioridades, cada um deles remando numa direção, cada um com uma urgência e tudo mais. Durante os eventos que a gente organizou, a gente já viu vários casos interessantes de estados que estão conseguindo fazer essa virada, estão conseguindo trazer um processo de transformação da educação bastante relevante e tudo mais. Como é que você avaliaria hoje, depois desse um ano de ENEC, essa dispersão de conhecimento e essa parametrização de boas práticas e de boas políticas na ponta da rede também? Acho que ainda tem muito espaço para melhorar, mas, de fato, o arranjo federativo proposto pela ENEC já tem ajudado bastante. A gente, num lugar de uma organização que apoia, tem participado nesse lugar muito ativo de tentar consolidar. Como é que a gente envelopa esse conhecimento? Como é que a gente ajuda uma rede ou uma escola até a envelopar esse conhecimento e poder compartilhar com pares, né? Pares tanto no sentido de nível federativo, mas também de redes que possam ter mais ou menos o mesmo desafio. Como é que a gente faz para trazer essa realidade da ponta e ajudar o MEC a entender o que está acontecendo lá de fato? Porque muitas vezes é isso, por ser muito descentralizado, às vezes essa comunicação se perde. Eu sinto que tem bastante espaço, Samuel, para isso melhorar. Tanto o diálogo e a comunicação direta para que chegue, e o como chega. Então, o formato desses cases, acho que é algo que a gente tem trabalhado bastante esse ano, especialmente, e não só para falar sobre a parte de infra de conectividade, mas o uso dessa tecnologia, né? Acho que a gente está cada vez mais provocado em o que acontece na hora que chega, como faz. E tem a finalidade da conectividade, né? Afinal Perfeito. De contas, para quê? Exato. Especialmente se tratando de lugares que muitas vezes não estavam conectados e passam a estar. Então, assim, quem não tinha nada e chega à conectividade, o que fazer com isso? Acho que e tem essa pecinha importante antes, né? A gente mira muito no uso pedagógico, claro, na gestão escolar, como que isso ajuda, mas também tem uma pecinha anterior da perspectiva da cidadania digital, do acesso, do direito ao acesso, de como essas pessoas estão recebendo essa conectividade, vão lidar com isso, e o que significa o uso dessa tecnologia na vida dessas pessoas, para além, né, do pontual escolar, pedagógico, para entender, para eles se conectarem com essa conexão, para eles entenderem como chega. Então, para além da parte de infra apenas, eu acho que essa troca e como a gente fazer para chegar esse conhecimento e essa comunicação entre redes que estão fazendo e entre essa realidade, entre o recurso que sai do federal e chega na ponta, e isso de fato acontecendo na ponta, como que isso volta e circula no meio. E entre diferentes políticas, né? Porque a gente lembra que a gente está falando aqui de educação conectada, mas de outro lado, você tem políticas públicas de letramento digital, você tem políticas públicas de combate à desinformação, você tem políticas públicas de capacitação profissional, ou profissionalizante e tudo mais, que não estão necessariamente ainda inseridas dentro do contexto da educação conectada, né? Então, abre-se aí uma possibilidade para você começar a pensar nesse diálogo, né?
Perfeito. Lembrando que é isso, a ENEC, ela não foi criada apenas para cuidar ou para tratar da parte da infraestrutura, né? Ela foi também criada para esses próximos eixos. É que eu acho que esse balanço de primeiro ano vale ressaltar esse esforço e esses resultados relacionados à infra, entendendo que é por meio da infra que todo esse resto, né, todos esses outros eixos vão conseguir entrar em funcionamento de forma mais efetiva. Teve um aspecto importante também de discussão aí, que já tinha começado um pouco antes, mas a ENEC meio que organizou esse debate, que era a questão dos parâmetros, né, dos níveis aceitáveis ou não de conectividade, da qualidade do serviço que era ofertado. E uma das polêmicas que a gente teve no começo era, bom, como é que faz quando você não consegue chegar com fibra na escola? Você vai colocar satélite, aí você tem várias tecnologias de satélite hoje disponíveis no mercado, a gente tem tecnologias de satélite de órbita baixa, Starlink é o principal protagonista, com uma super qualidade, por outro lado, com algumas preocupações de natureza política, de natureza até de regulação dessa empresa. Do outro lado, você tem a Telebrás, uma estatal operando. Hoje, como é que está padronizado isso? Como é que a gente consegue entender o que vai ser atendido por fibra e com que qualidade, o que vai ser atendido por satélite e com que qualidade? Bom, hoje os parâmetros que foram definidos pela ENEC com relação à velocidade, nos casos de fibra ótica, que sejam atendidas com a velocidade de 1 megabit por estudante no maior turno, né? Nos horários de maior turno da escola. E para satélite, 20 megabit por escola, mínimo. Então, esses são os parâmetros que foram estabelecidos. Atualmente... O que significa que, obviamente, uma escola conectada com satélite não vai conseguir ter exatamente a mesma experiência de uma escola conectada por fibra, né? Existe aí uma defasagem natural da tecnologia. Necessariamente, eu acho que a gente tem estudos sobre isso, mas a gente sabe que a melhor qualidade de internet é por meio de fibra. Isso é sabido. Mas essa sua pergunta, Samuel, eu acho que a resposta seria depende, porque no final das contas, essa velocidade, se for uma escola pequena, por exemplo, e se chegar uma conectividade boa por satélite, atende. Então, no final das contas, eu acho que vai variar. Eu entendo que o governo hoje tem priorizado bastante a valorização e os investimentos na Telebrás. Então, entendo, inclusive, que esse papel da Telebrás agora, ele deixa de ser tanto quanto só uma prestação de serviço satelital, mas eles estão se transformando um pouco mais num hub de serviço de satélites. Então, a gente está mais observando nesse momento, e como a gente tem uma relação direta com diretores, a gente vira e mexe, entrevista diretores escolares para saber como está funcionando, a internet de fato chega bem, o Wi-Fi funciona. Então, acho que também é isso, acho que notícias do próximo capítulo no sentido de entender se a conectividade satelital que chega, ela está chegando aquém ou suficiente para uso pedagógico. Por enquanto, o que a EASSE, no modelo da EASSE, o que eles estão fazendo, eles abrem chamadas públicas, prioritariamente para fibra. Então, lembrando que eles estão conectando os lugares mais difíceis, especialmente norte e nordeste do Brasil, e escolas sem acesso. Então, portanto, necessariamente escolas que precisam de fibra ou de satélite ou de outra tecnologia correlata. Então, eles abrem a chamada pública prioritariamente para fibra ótica, e para onde não há proposta, a conexão vai ser via satelital. Então, por enquanto é isso. Agora, nessas fases 2 e 3, onde já houve contratação, eu entendo que um pouco menos de 50% das escolas receberam propostas para conectividade via fibra. E é isso, acho que também vale entender a distância da fibra ótica que essas escolas estão, vale entender se tem morros, montanhas e rios no meio, porque acho que isso também pode levar a um apetite menor das operadoras, considerando a dificuldade de chegar, então talvez menos propostas possam se dar por conta disso.
E tem uma questão, Liana, que eu acho que, não sei como é que isso está sendo tratado hoje, como é que vocês estão observando essa questão, que é o fato de que você também tem contratações que estão sendo realizadas pela rede, pelas secretarias estaduais e municipais de conectividade, né? A gente viu recentemente uma licitação grande no Pará para conectividade em escolas, tem outras aí que estão rolando. Como é que fica a conciliação do que está sendo feito por um, que está sendo feito por outro? Como é que você faz para casar essas planilhas de Excel aí para não fazer duas vezes a mesma coisa, entendeu? Sim. A ENEC montou um modelo de monitoramento onde as redes reportam o que está contratando diretamente, especialmente porque tem parte dos recursos na rede que são federais. Então, é quase como a prestação de contas ou o acompanhamento da execução dos recursos da 14172. Mas não só da 14172. Então, acho que considerando os esforços da ENEC, lembrando que todas as redes estaduais e municipais tiveram abertura para aderir à política e, portanto, está dentro desse monitoramento, mais de 95% das redes estaduais e municipais aderiram. Então, elas estão nesse processo de tanto receber informações do MEC e dizer assim, sua escola vai receber conectividade por meio dessa política esse ano, quanto também de beber de volta essa informação das redes por meio desses relatórios de monitoramento do que de fato está acontecendo e pretende ser contratado. Então, entendo que essa articulação pela primeira vez acontece. Antes, né, que não acontecia, hoje tem acontecido nas redes onde a gente atua diretamente. A gente tem tentado perceber se de fato está sendo efetivo e se a rede está conseguindo comunicar e receber a comunicação de volta. E entendo que é um aprendizado nesse momento. Acho que talvez não esteja 100%, mas acho que sinto que o costume dessa comunicação ou dessa informação está começando a ser estabelecido. Se nesse primeiro ano de ENEC o desafio foi botar essa roda da conectividade, da infraestrutura para conectividade começar a funcionar, né? E a gente vai começar a colher os resultados agora. O que você projeta aí como o principal desafio para o próximo ano, né? Olhando para frente, mais um ano de ENEC aí pela frente, onde é que estão os principais gargalos, onde é que estão as prioridades hoje na leitura da Megedu, lembrando que, obviamente, vocês não são formuladores de política pública, vocês são observadores disso, mas contribuíram muito aí com o debate desde o começo, né? Então, é interessante ouvir essa visão de vocês, até pela capilaridade do diálogo que vocês estão tendo com toda a rede, com estados, municípios e com o governo federal. Somos observadores e colaboradores vorazes. Então, acho que tudo que eu falar aqui, que eu entendo que é desafio, estou colocando automaticamente a Megedu para jogo, enquanto organização que se preocupa e se ocupa do desafio, junto com os atores públicos. Mas acho que tem um desafio grande, que é ritmo, dar ritmo para a execução do que está acontecendo. As chamadas que estão acontecendo agora, elas precisam virar verdade, elas precisam virar escola conectada e conectada com qualidade. Além disso, ao longo do processo de execução com esse ritmo, acho que a percepção de recursos necessários, então a percepção se, de fato, os recursos que vão faltar recurso na frente, porque acho que esse é o tipo de coisa que precisa ser percebida rápido, porque senão para. Acho que isso que você comentou sobre os conhecimentos e a comunicação dos cases, né, se a gente puder chamar assim, mas do que for dando certo entre políticas diferentes e entre atores diferentes, né, ou entre atores subnacionais e federal, por exemplo. Então, acho que essa troca agora vai ser essencial para que as coisas sigam acontecendo de forma coordenada, organizada e rápida, evitar retrabalho. E tem um ponto específico, que é um pouco que eu comentei sobre dispositivos. Acho que dispositivo ainda é um dos componentes de uma escola conectada que ainda não está totalmente resolvido. Então, assim, ainda não tem um parâmetro estabelecido pela ENEC, da forma como a gente já tem velocidade Wi-Fi, mas entendo que o governo federal está fazendo um esforço grande agora nesse sentido. Eu tenho visto audiências públicas, na possibilidade de sair uma ata de registro de preço nacional, por exemplo. Acho que seria um golaço nesse sentido, para dar mais segurança e agilidade na contratação desses devices, até pela ponta diretamente. E padronização, né? É importante ter uma padronização para facilitar depois treinamento, manutenção e tudo mais. Perfeito. Então, eu colocaria
esses como os próximos grandes desafios aí do próximo ciclo. O bom é que educação conectada é um negócio sem fim, né? Então, assim, vai ter trabalho no próximo ano, no outro ano, no próximo ano, no outro ano, e por aí vai, né? Não vai acabar tão cedo. É bom que para jornalista não falta assunto, a gente vai ter bastante coisa para conversar aqui. Acho que para vocês também não, né? Liana, super prazer conversar contigo, é muito bom poder fazer esse balanço, assim, de alguma maneira a gente fez um pouco parte dessa história, né, porque começamos a contar desde o começo esse processo, vocês nem se fala, né, como protagonistas aí, levantando essa bandeira desde o início, mas legal ver que a coisa está acontecendo com os seus percalços, suas dificuldades, mas está acontecendo, né, tem realidade aí já para ser mostrada. Sim, a gente celebra muito, inclusive acho que vale ressaltar, a gente fez... vai publicar hoje no site da Megedu um balanço sobre a INEC. Então, acho que tudo que eu falei aqui de forma resumida e rápida, eu acho que lá tem o tintim por tintim de um relatório que a gente fez com bastante cuidado e carinho. Nesse relatório, ficou claro para a gente, quando a gente começou a colocar de pé, que a gente celebra. A gente tem um momento de comemorar que existe a coordenação dessas políticas e, obviamente, que acompanhando muito de perto para que o ritmo e que a qualidade dessa execução siga acontecendo, mas sim, eu acho que esse aniversário de um ano, para mim, é uma comemoração, de fato, ver isso acontecendo e saber que a política, de fato, se faz, né? Tá, de fato, saindo. Com certeza, muito legal, e bom que a gente vai ter mais histórias para contar. Em março a gente faz a Educação Conectada de novo, certamente vai ser o tema aí de balanço, vai ser o tema central aí da nossa conversa e projetando um pouco esse futuro. Super obrigado mais uma vez pela parceria e pelas informações, pela disponibilidade de estar aqui contando um pouco essa história para os nossos espectadores e leitores. Obrigado, Liana. Conte conosco. Obrigada, Samuel. Tchau, gente. Ficamos por aqui, então, com o nosso Teletime em Destaque. Em breve a gente volta com outro episódio. Obrigado pela generosa audiência de vocês, como sempre. Tchau, tchau.